Bom, gente, boa tarde, bom dia. Eu acordei 6 da manhã, já tô. Bom dia a todos, agradecer a presença de todas e todos e agradecer principalmente a presença do Ricardo Tepperman, que é antropólogo, foi meu colega de Ciências Sociais, é também editor adjunto aqui da Novos Estudos, SEBRAP, e que defendeu, quando foi a tese? Ano passado. Ano passado, defendeu uma tese a respeito da Sala São Paulo e da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e que vai, na verdade, hoje aqui apresentar uma reflexão específica, um artigo específico que é resultado da tese dele, que teve até 2 nomes diferentes aí, né, que você queria, mas na verdade... Você pode falar o nome que ficou? Ficou então, Dissonância em Concerto. Dissonância em Concerto, depois teve uma diferença com o nome, mas esse é o nome, de fato, do artigo que ele vai apresentar hoje pra gente. Então, Ricardo, obrigado pela presença e pode, por favor, começar. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar as imagens. Obrigado, Maurício. Obrigado vocês pela presença. Estou muito feliz de falar hoje aqui. Eu já tenho uns 2 anos e meio de convivência aqui no SEBRAP, mas é a primeira vez que eu vou apresentar alguma coisa, então fico muito feliz pela oportunidade. Como o Maurício falou, a tese foi defendida em outubro do ano passado no Departamento de Antropologia, lá da FEFELESH, aqui na USP. E esse artigo que circulou, não sei quantos de vocês tiveram acesso, é um artigo que está aprovado para publicação, espero que no começo do ano. E aí, de fato, o título mudou no meio do caminho, então teve essa confusão com o que foi anunciado, mas enfim, é o de menos. E esse artigo é uma espécie de versão resumida do primeiro capítulo da tese. Mas eu antes de começar, apresento rapidamente a estrutura geral da tese para dar uma ideia de por onde a coisa vai. Então, a inauguração da sala é não só o assunto do primeiro capítulo, mas é o mote geral da tese, né? Que tem uma introdução longa e 4 capítulos. Então, o primeiro capítulo é isso mais ou menos que eu vou apresentar hoje. O segundo faz uma espécie de histórico da orquestra desde o início das atividades em 53 até meados dos anos 90, quando tem início o chamado processo de reestruturação. E a ideia desse segundo capítulo é mostrar como durante esses pouco mais de 40 anos a orquestra existia, mas era uma espécie de fantasma, ou muito volátil, quer dizer, mesmo no período relativamente bem sucedido, ali com o Eleazar, no final dos anos 70, começo dos anos 80, um período curto em que o Eleazar ficou à frente da orquestra entre 73 e 96, a sua morte. Mas a orquestra, de fato, atuou com alguma grandeza, digamos, regularidade, corpo minimamente estável no fim dos anos 70, começo dos anos 80. Mas, enfim, esses 40 e poucos primeiros anos são anos de muita precariedade. É isso que o segundo capítulo mostra. Aí, com a morte do Eleazar em 96, tem início a grande virada, que muitos de vocês acompanharam, né? Com o John Nashling, que assume a direção da orquestra, mas tem a participação de muitos músicos, enfim. No terceiro capítulo eu trato especificamente desse momento da chamada reestruturação, em que há testes de requalificação, novas contratações, aumento do patamar dos salários, as rotinas de trabalho mudam muito, tem, claro, a construção da Sala São Paulo e tal, e esse processo que traz níveis de estabilidade, autonomia, eficiência, excelência artística para o grupo, que de fato o grupo nunca tinha conhecido antes. Então a discussão do terceiro capítulo é sobre as articulações e disputas entre as várias lideranças ali, não só o Nashling e os músicos, mas também as figuras do governo do Estado, da Secretaria de Cultura, ou outros intelectuais, ou agentes do campo da música, assinantes, voluntários, enfim, é um capítulo mais sociológico. E o quarto e último capítulo faz uma discussão sobre o que eu percebi que acabou sendo, meio que por acaso, o principal arrimo, digamos, desse projeto, e que tem a ver com a Sala São Paulo, que também, enfim, foi ali na Júlio Prestes meio que por acaso, enfim, mas que
esse processo que acabou sendo fundamental, e que se baseou num discurso, ou digamos, numa prática e num discurso urbanístico que estava muito em voga nos anos 90, e a ideia de revitalização do centro da cidade por meio de equipamentos culturais. Tem um artigo até que saiu na Novos Estudos, à época, digamos, que virou emblemático desse debate. Então a ideia é que equipamentos culturais pudessem ser âncoras para a transformação urbana. Esse é o 4º capítulo. E o processo, então, se consolida em 2005 com a criação da Fundação OSESP, e isso garantiu esses 20 anos de estabilidade inédita na história do grupo, uma estabilidade que vem sendo ameaçada nos últimos anos. Talvez é outro assunto, não está mais na tese, mas talvez a gente possa pensar junto aqui oportunamente. Então, isso era para dar uma ideia do conjunto, e eu entro então no que eu, como observação geral do que eu espero que seja o argumento. Logo antes aqui de entrar no seminário, o pessoal estava comentando que se o Janotti estivesse, ele começaria perguntando qual era a tese, o conceito. Enfim, se tem alguma coisa que pode ser chamada disso, é o que eu vou tentar dizer agora. Mas a coisa de fazer a sala de concertos na estação ferroviária, quer dizer, uma sala de alto padrão, uma estação ferroviária na qual, inclusive, alguns trens continuam circulando, ainda que o tráfego tenha sido drasticamente reduzido, mas ainda tem trens todo dia, foi certamente uma proeza da engenharia, isso muito se falou à época, etc. E um texto institucional publicado em 2 livros comemorativos sobre a Sala São Paulo dizia que essa sala devia estar, eu vou citar, perfeitamente isolada do seu meio ambiente, funcionando como uma caixa totalmente estanque e impermeável a sons e vibrações vindos de fora. Então, pode-se dizer isso, grosso modo, sobre qualquer sala de concertos, né? Muito mais sobre uma sala de concertos numa estação ferroviária. Enfim, a sala é um templo para o som disciplinado, controlado, né? Não só as intervenções do mundo de fora têm que ser barradas, como as reverberações produzidas no interior da sala, quer dizer, os sons todos têm que ser controlados, os harmônicos. Quer dizer, espera-se um tratamento acústico para que aquele som seja dominado dentro da sala, né? Enfim, no caso específico da Sala São Paulo, na Estação Júlio Prestes, muito se falou da imensa laje de concreto que foi feita sob a plateia com uma camada de neoprene para amortecer as vibrações dos trens, ou sobre o sistema de ar-condicionado ultra silencioso, ou ainda aquelas placas móveis que virou uma espécie de a grande cereja do bolo. Também há episódios interessantes de por que se decidiu fazer aquelas placas, porque não há muito referente disso em outras salas de concerto, mas era uma solução mais arquitetônica do que acústica, mas se defendeu de que aquilo seria uma maneira de ter várias configurações dos painéis para que em concertos corais você sobe tudo, concerto de música de câmara você desce tudo, enfim, essa que era a premissa. Então, esse tratamento acústico, digamos, quase laboratorial, reforça uma concepção consagrada de música, principalmente música clássica, como uma arte autônoma, além do tempo, elevada, né? E a ideia é que essa é também uma ideia política em que se reivindica uma autonomia da técnica, da estética e tal. E essa é uma concepção que eu procuro mostrar, se vê problematizada pelos ancoramentos sociais, locais, históricos, isso fica muito evidente na inauguração da sala e também nos anos seguintes. Então esse é o ponto, digamos, que eu quero tratar. A ideia de dar centralidade ao concerto de abertura, fazer uma espécie de reconstituição etnográfica daquele momento, se inspira numa ideia do Eduardo Said, naquele livro Beginnings, em que ele sugere que ele se detém nos começos de livros na literatura, né, e tenta discutir como que os começos são... É claro que
não há um começo. O começo é sempre fugidio, mas enfim, mas é uma tentativa a primeira tentativa de produzir sentido. Então eu procurei recuperar os muitos detalhes, o acontecimento visto por vários lados, supondo que esses líderes da orquestra, de que eu trato no terceiro capítulo, estavam tentando dizer algo ali com aquele acontecimento que foi muito programado. A data foi escolhida, é uma festa que você organiza com muita antecedência e então você pode criar muitos elementos que dão sentido. E a análise desse começo, então, também permite identificar o que está em disputa ali, outros sentidos que não eram os planejados, não previstos, não desejados, né? Enfim, não alinhados com o que seria o projeto principal das lideranças. Então, de cara, chama atenção a escolha da data do concerto. A primeira ideia era que a sala fosse inaugurada no fim de 98, mas a obra atrasou, então eles agendam para dia 9 de julho de 99. 9 de julho, que havia, enfim, evidentemente remontando ao levante de 32, e a data havia muito recentemente se tornado feriado. 9 de julho se tornou feriado por decreto do Mário Covas em 97. O próprio nome da estação de trem, Júlio Prestes, também remetia à mesma ferida histórica, quer dizer, 30-32, em que o orgulho paulista ferido, enfim, né? Então havia uma declaração evidente, declaração de princípios ali nessa montagem, né? Inclusive chegou-se a produzir materiais de divulgação com o nome Sala Júlio Prestes, e depois acabou se optando por Sala São Paulo como algo mais que viajaria, o nome da cidade viajaria junto com a orquestra, né? São Paulo Hall, como aparecia já nos materiais de divulgação à época. Então, eu mencionei há pouco, mas antes de se optar pela reforma da Estação Júlio Prestes, a equipe visitou vários teatros em São Paulo e o próprio Nashville descartou de imediato a ideia de fazer na Júlio Prestes. Quer dizer, isso já havia uma ideia, ainda do tempo de Eleazar, de reformar a Estação Júlio Prestes. Havia inclusive um projeto para uma sala um pouco menor do que é hoje a Sala São Paulo, naquele pedaço do fundo, concurso, onde hoje a gente vê os trens. Aquela parte do fundo é que seria a sala de concertos. Tem um projeto, enfim, arquitetônico elaborado já para aquele pedaço. Isso antes do Nashville. Mas enfim, o Nashville visitou o Memorial da América Latina, Teatro Sérgio Cardoso, e não queria fazer na Júlio Prestes. Ele disse que aquilo não tinha cabimento fazer lá, quer dizer, no meio da Cracolândia, um lugar de marginais, numa estação de trem, descabido fazer lá, né? Mas, como eu vou tratar mais adiante, no final foi o fato de, meio que por acaso foi lá, porque nenhum dos outros era viável, e aí o Nashville sequer foi visitar, não fez a visita técnica com o engenheiro, mas depois o pessoal se entusiasmou muito, o engenheiro se entusiasmou e trouxe uma ideia que foi vendida para o Covas, que foi topando, e de repente esse discurso de que aquilo poderia ser uma grande intervenção para a transformação de toda a região da luz, aí que esse negócio virou o eixo principal do discurso sobre o que quer ser feito ali e que a justificativa política daquele investimento, etc. Então, em todo caso, definidos a data e o nome da sala, precisava ainda organizar a festa, quem é que seria convidado, como é que seria a cerimônia e, claro, o que seria tocado naquela noite. E aí, com muita antecedência, o Nashville anuncia que a peça a ser tocada seria a Sinfonia número 2, Ressurreição, de Mahler, e claro, depois do hino nacional. Depois a gente poderia falar, essa é uma peça que, pelo subtítulo e por várias características, foi tocada em muitas ocasiões especiais, digamos assim. Mas o próprio Nashville tinha tocado isso num teatro em Palermo, em que ele era diretor artístico. O teatro foi reinaugurado alguns anos antes de 99. E a metáfora da ressurreição, que está no subtítulo, foi eficaz não à toa, quer dizer, era uma perspectiva edificante de superação da morte do velho maestro, da velha orquestra,
e ressurreição do centro da cidade, né, que estaria morto, e a recuperação de uma vocação grandiosa de São Paulo também, que teria estado apagada. Em entrevista ao Roda Viva, em 98, um ano antes, portanto, da inauguração da sala, o Neschling disse o seguinte, um negócio que ele repete no livro de memórias mais tarde. A gente quer entrar no Conselho de Segurança da ONU como membro, a gente, o Brasil, né? Um país que não tem orquestra sinfônica não pode entrar no Conselho de Segurança. É claro, a frase é autoexplicativo, a gente não precisa nem... enfim, é claro que é uma frase de efeito, né? Pois é. Mas eu acho que ele até dava o exemplo, quer dizer, tem que ter a bomba nuclear e Tem que ser o órgão no final da ressurreição. É o órgão, é mais ou menos. Então, claro que é grandiloquente, delirante, mas recuperando o histórico, há uma velha narrativa sobre São Paulo como locomotiva do Brasil, e que você recuperando os documentos da USESP, quer dizer, sempre volta essa ideia de que digamos, há um papel civilizacional, a orquestra... São Paulo é o lugar do trabalho e sem uma coisa que eleva o homem, quer dizer, isso é uma coisa recorrente no discurso, né? Aqui ele ganhava esse contorno militarista, enfim, mas não é propriamente uma novidade. E naqueles mesmos anos, eu falei de passagem, o discurso sobre a degradação do centro da cidade tinha atingido uma espécie de paroxismo, é algo que já vem de meados do século, mas que na virada dos anos 80 para os anos 90 se torna digamos, não só um chavão, como uma obsessão da imprensa, no debate público. Tem digamos, uma circunstância que se torna mais do que uma circunstância, que é a criação do Vivo Centro, por Henrique Meirelles, né, então presidente do Banco de Boston, que reunindo com medo da debandada para Berrini, os proprietários de imóveis na região e quer dizer, o pessoal do sistema financeiro que estava instalado na região se articula com outros proprietários de imóveis tentando fazer uma movimentação para não desvalorizar o centro. Grosso modo era isso. No documento original eles dizem para reverter situações de declínio, de abandono e ameaça para a área urbana. A Vivo Centro ganha enorme protagonismo no projeto de instalação da USESP na Estação Júlio Prestes, futura Sala São Paulo. Não só ela empresta o CNPJ para captação de recursos via Lei Rouanet, como a formulação conceitual que embasa o discurso do governo e dos líderes da orquestra está toda lá. Quer dizer, a Regina Meyer, né, que era a principal intelectual ligada, professora da FAO ligada a Vivo Centro, articula de maneira importante aí essa movimentação e uma rede de apoio que reúne empresários, banqueiros, jornalistas, arquitetos, urbanistas, artistas, enfim. Então, é claro que a ideia de cidade morta que justifica a expressão Vivo Centro. Inclusive, alguns anos depois, há uma reação, digamos, também de uma outra turma, digamos, de urbanistas associada a movimentos de moradia, que cria o Centro Vivo, digamos, que atua com força nos anos 2003, 2004, 2005, assim, depois se desmobiliza como rede, mas... em todo caso, isso aparecia com muita força no debate público. O editorial da Sala São Paulo, no dia seguinte à inauguração da sala, se chama A Ressurreição do Centro, e há um apelo para que a administração municipal defina um projeto para que, aí eu cito, para que o marketing imobiliário se estabeleça e a revitalização da área ganhe força ali nos Campos Elíseos. Enfim. Isso é editorial do Estadão. Do Estadão, né? Mas, enfim, isso dito, o mote do subtítulo, quer dizer, a coisa da ressurreição, não deve eclipsar outros aspectos que deram sentido à escolha da peça para a inauguração. Então, no artigo, com um pouco mais de detalhe, e na tese muito mais, eu tento justificar, digamos, a escolha da obra e discutir a obra, né?
E de fato é uma obra muito singular, para além do histórico de ter sido tocada em ocasiões simbólicas, né? Ela tem uma duração acima do comum, uma hora e meia de música, mesmo para uma sinfonia de Mahler é uma das mais longas, não é a mais longa, mas é uma das mais longas. Exige um enorme contingente de músicos e coralistas, quer dizer, tem não só a orquestra completa, como contratação de extras e mais de um coral para dar conta do que se espera, do que o Mahler. Inclusive ele designa na partitura com o maior número de cordas que for possível. Esse é o número de violinistas e, enfim, do naipe de cordas. Então há uma exploração também de extremos de intensidade, pianíssimos e fortíssimos, de maneira mais radical ainda do que no repertório sinfônico de maneira geral. A paleta timbrística é muito ampla e pouco convencional, então tem instrumentos que não aparecem com frequência. Inclusive um órgão, como o Marcos mencionou, que aparece só para tocar o último acorde, como se precisasse ainda de um reforço, digamos, lá no finalzinho. O órgão, que é o instrumento com mais extensão, mais potência, né? Enfim. Também há uma peça do fim do século XIX, mas que já antecipa, quer dizer, que leva ao limite digamos, as tensões do tonalismo, já apontando para procedimentos que vão ser depois levados ao extremo por Schoenberg, né? Mas já, digamos, tem um incremento do nível de dissonância tolerada ali do ponto de vista do sistema tonal, né? O adiamento da resolução, etc. E o programa, pensando em música programática, programa escatológico, quer dizer, o programa não é qualquer programa, é a morte, o juízo final e a ressurreição. Deus e sua era, basicamente, é o programa. E o último movimento tem uma espécie de apoteose que é, enfim, talvez até valha a pena falar um pouquinho sobre o último movimento por isso, quer dizer, é no último movimento que aparece no finalzinho o órgão, mas antes sinos, tantã, 10 trompas, 6 trompetes, 2 harpas, quer dizer, tem uma espécie de um caráter hiperbólico, assim, mesmo se comparado ao restante da peça. O primeiro e o último movimento tem essa característica, mas o último principalmente. Então, bom, qualquer comentário seria um eufemismo diante do próprio comentário que o Mahler faz sobre o programa, ainda que ele depois hesite quanto à relação com música programática, mas ele diz sobre o movimento final. Então, Deus aparece em toda a sua glória e o juízo final é preenchido por seu amor onipresente. Então, enfim, falando em grande eloquência, bom, há uma tradição... Que ano que era? Acho que é 1892, ou muito perto disso. No ensaio, ele virou para a alma e disse, e ele viu que estava bom. Repetiu Gênesis. Diante da própria ensaio da peça dele. Pois é. Então o Conselho de Segurança da ONU até que é modesto, digamos, se comparado, né? Bom, é claro que isso faz pensar na famosa frase do Mahler, uma sinfonia deve ser como o mundo, deve abraçar tudo. Uma frase que é chave de interpretação, quer dizer, a musicologia recupera muito para falar dele, né? Bom, ele era além de compositor, era um regente, na verdade, sobretudo regente em vida, né? Muito reputado, muito exigente, e que colocava na partitura mais marcas de andamento, intensidade, expressão do que qualquer outro. Tinha um esforço de controle da performance que não há registro antes ou depois de tanta marca de... primeiro inventava, quer dizer, em vez de adágio, adagíssimo, muito mais lento, alguma coisa do tipo lento, mas muito mais lento do que você achava que seria lento. Esse é o tipo de marca ou de andamento que ele define. Então, sem falar em notas de rodapé com orientações cênicas, nessa hora, por favor, os músicos fiquem aqui ou fiquem ali. E algumas passagens para a banda offstage, aus der Ferne, fora da sala. É um procedimento que já existia, quer dizer, em Beethoven e Berlioz, por exemplo, mas que, no geral, tinha um tipo de função dramática, como se... Aqui também havia função dramática, mas era, digamos, mais evidentemente alguém que está fora da ação dramática,
aparece tocando de fora. Aqui isso ganha um certo estranhamento, inclusive porque é uma fanfarra tocando contra a música que está dentro. Quer dizer, é uma espécie de sobreposição, é de fato uma fanfarra incomodando a sinfonia que está sendo apresentada. Em momentos importantes do último movimento, sobretudo. E é muito curioso de ver, porque você vê a orquestra, alguns músicos, em todo caso, imóveis. Tem uma hora que, inclusive, todos os músicos imóveis, e você ouve algo que está vindo de fora, velado, né? Tem um efeito, uma espécie de lembrete de que a vida lá fora, de que aquele isolamento acústico é precário, né? Então é como se o Mahler reconhecesse a existência de um mundo fora da sinfonia. Além da sinfonia como um mundo, ele também percebia que essa ideia era frágil e tentava controlar, inclusive, o que estava fora da sala de concertos, um mundo fora da sinfonia, né? Bom, é também uma prova de fogo interpretar essa obra, não só pela complexidade rítmica, harmônica, o número de músicos. Quase todos os instrumentos importantes têm solos, e para o maestro é uma prova de fogo, claramente. Quer dizer, às vezes a gente vê uma sinfonia de Mozart interpretada sem regente, o primeiro violino dá uma cabeçada tal, e não precisa de regente. Uma sinfonia de Mahler é impossível ser interpretada sem regente. Então ali tinha uma espécie de... essa peça também cacifava tanto o corpo de instrumentistas e solistas, como o novo diretor artístico da orquestra. Não é uma tarefa para qualquer um. E claro que ele, em entrevistas à época, o Nashville dizia que é uma das especialidades dele, Mahler, e ele também mobilizava elementos autobiográficos para estabelecer uma espécie de ligação direta com Mahler. Então a origem familiar vienense, ele é sobrinho neto do Schoenberg, de fato, e os anos em que o Nashville morou em Viena estudando música com um maestro que teria conhecido Mahler pessoalmente. Quer dizer, ele dá essa carteirada. Meu professor uma vez tomou um café com Mahler. Então, quer dizer, além das dimensões simbólicas ligadas ao subtítulo, a escolha da peça promovia um conjunto de valores, quer dizer, a monumentalização da música, o arrebatamento do público, o protagonismo do regente, a excelência da orquestra. O fator monumental da música era reforçado pelas configurações espaciais da Sala São Paulo. Quer dizer, quem esteve lá não preciso descrever, e ambas essas dimensões eram elaboradas discursivamente num caderno especial que foi distribuído na ocasião, um livro propriamente, na verdade, pensando no que são cadernos de notas de programa. Na verdade é o mais luxuoso, papel couché, espesso, 4 cores, inteiro. E isso que eu vou mostrar. E aí, na capa, a Sala São Paulo estava grafado, uma espécie como se fosse uma caligrafia não só manual, mas uma antiga. E depois o documento abre com uma carta do governador, uma carta do secretário de Cultura, também nessa letra de carta de fundação, assim, né? Uma espécie de carta de caminha do governador Mário Covas, até mais difícil de ler, assim, né? Quer dizer, dá trabalho para ler. E esses textos eram intercalados com imagens da sala, destacando as colunas neoclássicas, né? o preto e branco, esse close no ornamento, nos capitéis. Então, quer dizer, as imagens reforçavam esse classicismo do evento, da música, do lugar, e uma espécie de entronização da Sala São Paulo como lugar de culto. Então, não há novidade nenhuma em associar a ideia de música clássica à cultura legítima ou enfim, cultura das elites. Quer dizer, não teria ganho eu não me dediquei a discutir longamente isso, porque é um suposto, digamos assim. Mas, longe disso também esgotar o interesse do assunto. Bem ao contrário. Em todo caso, o que eu tentei fazer é ver as tensões políticas que, especificamente ali e nos anos seguintes, ou tensões políticas lato sensu, e nos anos seguintes também, né? Quer dizer, então, a lista de convidados para o evento, por exemplo, para entrar no outro tema de festa,
foi um drama à parte, né? Quer dizer, tem um livro da cerimonialista, uma funcionária de anos lá do governo do estado, tem um livro de memórias, e ela fala como foi dramático, digamos, especialmente esse evento, conseguir dar conta dos convites, da demanda, todo mundo queria e tinha que confirmar. E claro, tinha a presença dos chefes do executivo municipal, estadual e federal. E o governador tinha dado um enunciado, uma instrução simples, mas difícil de executar, que era que todas as cadeiras fossem ocupadas e que nenhum convidado ficasse de fora. É o problema como chama no avião isso aí, quando você chega e está lotado? O problema do overbooking. Ou como, enfim, como organizadores de churrasco também sabem, você não tem certeza até a última hora quem que vem. Então, não pode faltar carne, mas também não pode sobrar, disse o Mário Covas, né? Quer dizer, na verdade podia sobrar um pouco, mas o que fazer com a sobra? Era meio isso. Tinha um drama, quer dizer, o RSVP, que essa funcionária do cerimonial tem toda a conta, podia amenizar o problema, mas não equacionaria. E a solução foi a seguinte: os amigos e familiares dos músicos não tiveram direito a convidados, nenhum convidado. Então a solução que foi encontrada foi que se instalasse um telão ali no fundo, no espaço contíguo à sala, e os amigos e familiares assistiriam ao concerto lá. Se tivesse algum lugar sobrando, enfiava alguém para não ter lugar sobrando. Inclusive um músico, acho que foram 2 músicos que não foram escalados. Sobrou um, quer dizer, porque o efetivo da orquestra foi todo mobilizado, porque a peça exigia, mas eu acho que eles era um flautista, acho que um oboísta e um flautista que sobraram e não receberam convites. Esses músicos, um fez de louco, foi e conseguiu entrar, e o outro ficou magoado para o resto da vida. Enfim, a pessoa amargou para o resto da vida, mas enfim. Então, esses convidados manontropo podiam assistir ali do fundo, e se sobrasse um lugarzinho eles entravam, se não sobrasse não entravam. Os jornalistas também tiveram dificuldade de assistir o concerto dentro da sala. Muitos puderam assistir o hino nacional e depois tinham que sair e assistir do telão. Então, inclusive as áreas que eles podiam circular dentro da estação Júlio Prestes era toda controlada, então dificultando o acesso aos convidados mesmo, para entrevistar os convidados. Esse é o relato de um repórter do Jornal da Tarde, chamado Flávio Moura, inclusive. Vocês conhecem bem. Um dos poucos jornalistas a circular com liberdade, aliás, o único jornalista que teve acesso franqueado foi o César Job, colunista social do Estadão, e é o autor do relato mais completo e maravilhoso sobre aquela noite. Ele publicou um longo... A coluna inteira, basicamente, foi dedicada à inauguração da sala. É um material... Foi muito divertido ter acesso a esse material. Então, ele registrou, por exemplo, que os convidados, mesmo os convidados para valer, foram divididos em categorias. Eu vou citar, quem só tinha convite ficou na plateia. Quem tinha credencial vermelha pôde subir ao andar dos camarotes. Mas para entrar no balcão nobre era o nome que tinha à época, aquele camarote, hoje chama, acho que é balcão superior. É aquela parte elevada na frente do palco, grande assim. Aquilo foi transformado em camarote presidencial, e ali era preciso ter uma credencial amarela. Até o episódio de decidir onde sentariam o presidente e o governador foi interessante, porque a ideia era colocá-los... Não tem como no Teatro Municipal um camarote central, que é o camarote onde você é mais visto por todos e onde você melhor vê. Lá tinha que se optar, ou você vê bem, ou você é bem visto. Então, e aí tinham colocado o presidente e o governador no camarote... que seria o equivalente do lugar mais nobre no Teatro Municipal, mas lá no fundo, hoje nem existe mais esse lugar, fechou para ser onde tem a técnica de gravação e tal. E aí teve um chilique na última hora, porque eles iam ficar escondidos lá no fundo, nem iam ver bem, nem iam ser bem vistos. Então criou-se esse camarote presidencial, que na verdade era todo o espaço do balcão nobre ali. Então eles ficaram relativamente misturados a uma centena de outros convidados, né? Mas claro, esses convidados que tinham a amarela. Então, enfim, nada também de muito surpreendente nisso tudo. É claro que a celebração tinha um caráter político institucional
muito forte, quer dizer, e não se restringia ao mundo da cultura. Eu não conseguia, eu tentei muito ter a lista de convidados exata, digamos assim, né? E esse documento ou se perdeu ou não me foi franqueado. Mas eu consegui estar com o cara que cuidava do cerimonial e ele abriu, não me passou o documento, mas abriu na minha frente o Excel, em que a Secretaria de Cultura tinha os convidados meio padrão, divididos por blocos de pessoal do cinema, pessoal do... enfim. E foi me contando um pouco como foi a conta que eles fizeram. E, grosso modo, a principal cota foi oferecida à classe política. Ministros, governadores, prefeitos, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, secretários de Estado, com seus cônjuges ou suas cônjuges. Claro, empresários de porte, as cabeças dos veículos de comunicação. E aí, uma cota menor para as figuras, digamos, da cultura, dos vários mundos da cultura, música diluído nesse pacotão. Mas o mais interessante, e aí há também coisas interessantes sobre os convidados, mas não vai dar tempo prefiro não falar agora, depois a gente eventualmente volta. Mas claro, os convidados mais animados, como também quem frequenta a festa sabe, eram os bicos. Bico é sempre bom ter na festa, porque é quem mais está afim de ir na festa, né? Quem vai beber e dançar. O convidado tem que ir, porque foi convidado. O bico vai porque está afim de ir. Então, os bicos aparecem também na coluna do Job, fazendo barulho. E o primeiro parágrafo, eu vou citar, da coluna do Job, porque ele fala justamente dos bicos. E da chegada dos convidados. Também há toda uma operação sobre a chegada ali na Sala São Paulo, como é que seria cordão de isolamento, tapete vermelho, aquela coisa toda. Então diz o Job: pouca gente escapou das vaias dos funcionários do Banespa na entrada da estação Júlio Prestes, sexta-feira, na inauguração da Sala São Paulo. Os manifestantes se divertiam com batucada e apitos, tantos são funcionários públicos com o emprego e o futuro garantidos. Só temem a privatização que virá. Bem feito. Assim ele abre a nota sobre a inauguração da Sala São Paulo. Então, há algo que é próprio do formato coluna social, que é essa proximidade, digamos, com o leitor, né? Uma espécie de conversa franca, muito franca nesse caso. Mas é claro que aí tem um ponto de vista de classe, ou digamos, uma leitura ideológica que chama atenção. Então, imediatamente a legitimidade dos manifestantes é colocada em xeque, e ele também passa uma régua no fato de que havia manifestantes de vários tipos. Quer dizer, ele chama todos de funcionários do Banespa, mas tinham estudantes ligados à organização de esquerda, porque as matérias de jornal, também, há muitas matérias que, claro, foi prato cheio, né? A matéria do Flávio é um prato cheio sobre a manifestação fora da sala, mas dos outros jornalistas também. Então, organizações estudantis de esquerda, movimento de moradia e os funcionários do Banespa, que tinha sido federalizado e estava prestes a ser, de fato, privatizado. E o colunista dirige a sua crítica para esses que teriam um futuro garantido e que se divertiam com batucada e apitos. Então, tem um jogo que os jornalistas todos e o Job em particular faz com o fato de que fora eram batucadas e apitos, com o maestro maltrapilho, e dentro a beleza embasbacante, eu cito, o som de primeiro mundo da Sala São Paulo. Então tem uma operação dupla, enfatizar a grandeza do empreendimento cultural e deslegitimar as demandas dissidentes, dando a entender que os manifestantes são um bando de fanfarrões, de vida ganha, que estão cantando e dançando por diversão. Tem até uma coisa de escárnio com relação aos símbolos da música popular e tal. E claro, a privatização que virá bem feito, né? Então, a expectativa de encontrar... pessoal do Banespa. Não, você sabe que... É claro que no momento mais lírico do movimento final, na inauguração da Sala São Paulo, tocou um walkie-talkie do segurança. O Irineu Franco Perpétuo registra. Mas então tem aí uma comunidade de leitores que compartilha de alguma maneira uma visão de mundo e que
permite que o Job se sinta em confiança para falar dessa maneira, né? Então, de novo, não há surpresa que tenham esse viés político, quer dizer, um grande equipamento cultural, enfim, e a gestão à frente da empreitada naturalmente quer, digamos, e no embalo o partido e a coalizão no poder quer aproveitar, colher os louros dessa inauguração, de encerramento de placa, fotos oficiais. Tem até também um episódio muito divertido que é o Covas e o Fernando Henrique não queriam sair na foto com o Pita, né? Pelo amor de Deus. Então pediram ao Alckmin que sumisse com o Pita. E o Alckmin subiu o elevador, falou, prefeito, vamos indo ao camarote, e subiu o elevador com o Pita na hora da foto. E o elevador deu pane, eles ficaram presos no elevador. E depois, então, meia hora depois, quando o Fernando Henrique e o Alckmin foram subir, eles deram de cara com o Alckmin e o Pita chegando, porque eles ficaram parados no elevador. Bom, ou deu pane no elevador, ou foi dada pane para não correr o menor risco do Pita aparecer na foto. O Alckmin o Alckmin vice, o Alckmin encarregado de sumir com o Pita. O Alckmin já prestou grande serviço ao perto dele. Pois é. Enfim, então tampouco surpreende, quer dizer, essas manifestações de oposição lá fora, não se trata de achar que isso seja absolutamente excepcional, quer dizer, ter fora Covas, fora Fernando Henrique, fora FMI naquele momento, né? Quer dizer, você tem a presença de autoridades, gente manifestando. Enfim, qualquer democracia moderna espera-se que isso aconteça. Mas o que eu quero ressaltar, e estou me encaminhando para o final, é o fato de que nenhum dos jornalistas, então, porque tem o texto do Flávio, do Irineu, Franco Perpétuo, que escreve até hoje sobre música clássica, o Cassiano e o próprio César Job, no mínimo esses 4, e nenhum deles deixou de registrar ou deixou de perceber as manifestações na entrada da sala como ruído, por oposição ao som harmônico, ou nas palavras do Job de primeiro mundo, do interior da sala. Eu descrevi muito rapidamente a chegada, mas é claro que a presença do presidente da República exigia um esquema de segurança reforçado. Inclusive, o acesso à Sala São Paulo já hoje é mais ou menos difícil ali na região. Naquele momento era mais difícil ainda, a entrada era pela praça, né? E para evitar a coisa dos manifestantes, inclusive o presidente e o governador entraram por onde hoje nós entramos. Para quem vem de táxi e entra pela rua, entraram mais ou menos por ali, uma porta lateral. Porque a entrada principal, o tapete, foi bem no meio da praça. A praça tinha sido reformada, também às vésperas, enfim, muito interessante todo o episódio da praça. Mas o tapete vermelho, então as pessoas chegavam com o carro, hoje não é assim que a gente chega, mas aquela rua lateral ali, tem uma rua que passa, né, tem uma banca de jornal, as pessoas chegavam de carro ali, desciam e os manifestantes ficavam no entorno desse tapete. Então, aí uma jornalista também do Jornal da Tarde conta que policiais militares faziam um cordão de isolamento para a chegada dos convidados, para que os convidados, e aí ela diz, com suas estolas e casacos de pele em profusão, descessem de seus carros pretos importados com chofer. Enfim, verdade ou não, é assim que foi registrado, né? Quer dizer, quantos que estavam assim, e ingressassem numa passarela que os levava da rua até o portão principal da sala, e diz ela ainda, num desfile de joias inimaginável na região central da cidade. Também nada propriamente surpreendente aqui, mas você vai montando a cena do dia. E 2 dias depois da inauguração da sala, a Folha de São Paulo noticia que houve uma espécie de operação limpeza nos dias que antecederam a inauguração da sala. Então, os usuários de crack que já ocupavam a região tinham sumido no dia da inauguração da sala. E aí tem um quote de um tenente-coronel da PM que diz: durante 2 semanas tivemos a preocupação de fazer uma varredura em toda a área para minimizar o problema. Há estudos para a retirada dos travestis também. Então, ele sinalizava que a varredura ia continuar. E é interessante como o próprio policial tinha incorporado o discurso urbanístico, quer dizer, a sua maneira, né? O discurso da revitalização.
Então, ele diz, a tendência é que com a inauguração do teatro melhore o nível da região que está tomada por esse tipo de pessoas. Então, tem uma aposta, e que é interessante como demorou eu acho que de fato para cair a ficha de que essa aposta caiu finalmente, até a construção agora do conjunto habitacional no lugar onde seria o Teatro da Dança, no qual se gastou milhões, centenas, 200, 300 milhões de reais só no projeto, finalmente optou-se por fazer um conjunto habitacional. A solução pode ser mais ou menos feliz, especificamente essa, mas enfim, já estava na agenda isso nos anos 90. A própria Regina Meyer, que digamos defendeu o projeto tal como ele foi feito, apontava para a importância, enfim, é uma outra discussão, mas eu não podia deixar de mencionar. Então, mas a ideia é como se a música clássica tivesse uma capacidade de purificadora, que andava meio ao lado dessa política higienista. E é muito interessante ver como houve uma adesão praticamente unânime a essa ideia de que aquilo promoveria uma grande transformação. É uma espécie de flautista de Hamelin às avessas, quer dizer, a música chegava e os ratos saíam. Enfim, então, fechando, o que eu tentei ressaltar é esse esforço de controle, talvez dê para chamar de controle político do som, mas não só, em todo caso do som na sala de concertos, para a realização dessa música monumental, uma realização monumental da música absoluta, e aí há uma longa tradição discutindo essa ideia de autonomia da música, e que aparece muito nos textos sobre música clássica, nas notas de programa e tal, e isso associado à ideia de retomar uma vocação grandiosa do centro da cidade. Então são esforços que se veem desafiados pela estridência dos dissidentes que estão no lado de fora. A coisa do Mahler é particularmente interessante porque ele já tinha tentado dar conta do problema, digamos, colocando uma fanfarra desafiando a sua própria sinfonia. Mas o que aconteceu no 9 de julho é que tinha uma fanfarra, para além da fanfarra do Mahler, tinha ainda uma outra. Você tem a sala, a fanfarra, o conjunto da Estação Júlio Prestes e ainda uma outra fanfarra denunciando qualquer tentativa de controle ou de controle da dissonância ou de incorporação da dissonância se veria também constrangida, digamos assim, ou provocada. Vá lá, é isso. Obrigado, Ricardo. Nem tinha te falado do tempo, mas você foi preciso. Bom, vamos passar ao debate. Você tem mais alguma foto que você queira que a gente... então deixa assim que tá bom. Tá bom. O logo, então... Pode deixar com o título, então. Eu tenho questões, se deixar eu falar. Marcos, por favor. Então, é difícil até colocar uma questão, né? Porque a impressão que dá é que simplesmente você sabe absolutamente tudo que aconteceu ali, né? Até a pedrinha que mudou ali. Então, assim, é uma diversão realmente ter tudo isso, poder reconstruir aquele momento, né? Aquele momento glorioso do real, né? Aquela coisa toda. Né? A única coisa que eu fico em dúvida da tua abordagem, Ricardo, é o seguinte: como que a gente faz para conseguir ter a exata dimensão da coisa? Ou seja, como é que a gente estabeleceria, como é que na sua cabeça você estabeleceria padrões comparativos? Então, vamos pensar, por exemplo, a abertura do Municipal em 1911, um exemplo, né? Um outro exemplo, talvez bem menor, a transição do Nashville para Halsall, e particularmente com a sétima do Bruckner, que é um negócio que também tenta reproduzir aquela coisa monumental, etc. e tal.
Porque do teu texto, a minha dúvida é a seguinte: tem a coisa do Said, que é a da produção do sentido, e tem a coisa do Bourdieu, que é da consagração. Então, assim, como é que você consegue na sua cabeça juntar essas duas coisas? Porque você usa o Said muito sem... Você cita logo no início, mas ele está o tempo inteiro presente. O primeiro passo para a produção do sentido, o segundo passo para a produção do sentido, etc. Que é uma ideia muito específica. No caso do Bourdieu, você precisa ter comparação. Senão você não consegue estabelecer o campo, né? Então, como é que, pegando esse caso, como é que a gente faz para juntar o Said com o Bourdieu e, ao mesmo tempo, para dar uma profundidade para o que você está fazendo? Quer dizer, como é que você pensou isso, né? Em termos comparativos? Você falou Palermo, o caso do Nashville, por exemplo. Pode ser um caso também, embora seja muito diferente, para a gente ter a dimensão da coisa. Porque eu acho que assim, a reconstrução ali, naquele momento, me parece de um grau de detalhe que é impossível você imaginar uma coisa mais bem feita. Então, porque tem uma diferença também de 1554 e 1954 e 1932, né? A coisa da fundação de São Paulo e a derrota e tal. E a USESP, ela é, vamos dizer, refundada em nome de 32, só que ela é fundada na fundação da cidade. Então, acho que simbolicamente também isso tem uma diferença importante. Pura. Não li o texto, como eu te disse, mas lerei, que é mais interessado em mim. Mas a minha questão, acho vai mais, talvez extrapole o primeiro capítulo ou talvez o tema do texto e a sua exposição aqui, mas é mais pensar o seguinte: quer dizer, dá a impressão que tem uma confluência, apesar das tensões, tem uma dissonância vinda de fora, a inauguração está acontecendo em torno de um projeto político institucional, e tem uma congruência entre aquele período complicado, né, que você mencionou, que é o período do Eleazar, com a possibilidade de, a partir dali, você ter uma reestruturação você confluir a possibilidade de ter um grande projeto, e o projeto da música clássica em São Paulo, que foi abraçada, né, digamos, com certeza foi abraçada, era a oportunidade de ouro naquele momento, de fazer isso do ponto de vista interno, ou seja, do ponto de vista do projeto da orquestra, né? Então não tinha uma tensão entre eles e esse projeto político institucional, muito pelo contrário, era a hora de aproveitar e seguir adiante. Mas por que extrapola? Qual que é a minha questão? A minha questão é o seguinte: porque eu estou pensando talvez mais questões mais atuais, né? Tem uma parte do discurso que não é o discurso de que digamos, a dissonância está do lado de fora e esse projeto vai simbolizar uma elevação cultural, um projeto civilizatório. Tem um discurso diferente, que é uma dissonância, uma expectativa de projeto de parte, inclusive, enfim, você deve conhecer muito bem, um pouco com alguns músicos que eu já tive a oportunidade de conversar, inclusive atualmente, por causa de toda a crise que começou a existir, que é o fato de que tem um projeto que é um projeto, inclusive, de democratização. A ideia de que o que está acontecendo, quer dizer, colocar em xeque o projeto da USESP e a centralidade da cultura em São Paulo, significa, quer dizer, o discurso não é mais o da elevação, né? Muito pelo contrário, é o discurso de que aquilo ali é a possibilidade de ter uma democratização da cultura. Não é o que, digamos, não parece um pouco, essa é a minha dúvida, então, queria que eu te ouvir um pouco, né? Não parece um pouco a intenção e o propósito naquele período, né? Você até citou o Nashville falando, sim, porque o meu professor lá, não sei o que, tomou café com alguém, conhecia o Mário e tal, sempre esse discurso elevado, mas não tinha um propósito diferente, quer dizer, a dissonância não era interna, não tinha um outro tipo de projeto, digamos, que eles, ou que passou a existir depois. Porque quando eu escuto os músicos falarem sobre isso, eles falam muito nisso, quer dizer, democratizar o acesso à música clássica. A gente tem aqui
o projeto civilizatório não é civilizatório nesse sentido que está em torno da elaboração, é um projeto, digamos, mais democrático, né? Eu não vi nenhuma dissonância entre esses projetos ali nesse período na sua reconstrução. Talvez não existisse, né? Não teria que ouvir. Ângela? Cheguei um pouco atrasada, mas acho que eu não perdi o argumento, né? Mas eu gostei muito de ouvir, Ricardo, acho que é uma análise muito sofisticada e que alia duas formações diferentes que você tem, né? Porque só quem conhece música podia falar deste assunto como você fala, mas acho que também é um olho que só um cientista social tem sobre esse universo que um músico não teria. Então, achei muito, muito bacana, também não li, mas como orgulho eu fiquei a fim de ler. Isso posto. Vou fazer a pergunta do Gianotti, então, já que ele não está aqui, vou representar, porque eu acho que tem, assim, tudo que você conta, uma grande capacidade descritiva, né, do que está acontecendo, muito imagética a sua fala, inclusive, a gente tem a sensação de que está lá. Então, acho que desse ponto etnográfico é um trabalho muito bem feito, mas o que o trabalho traz? Né? No que ele contribui, para qual debate, afinal de contas, ele está contribuindo, o que a gente fica sabendo que não sabia. Né? E quando você contava isso, para ir para o meu segundo ponto, um pouco na direção do debate das comparações históricas, eu escrevi uns 2 anos atrás um texto sobre a inauguração da Avenida Central, no Rio. E aí eu li os jornais da época, com as descrições da cerimônia. A cerimônia é igualzinho. Assim, tudo que você descreveu agora está ali no começo do outro século. Quer dizer, tem um padrão de evento de elite no Brasil que é de longa duração. Toda essa coisa da higienização da região, né, de afastar os pobres do dia do evento, a preocupação com o vestuário, tudo que você descreveu, a segurança, o presidente, o governador. Então, tem assim uma tradição de eventos de elite que eu acho que seria interessante você resgatar, porque eu acho que tem o discurso desses casos que eles estão inaugurando de alguma forma, né? Mas que me parece que é muito tributária da maneira pela qual a elite brasileira gosta de se apresentar. Sempre como, né, altamente civilizada, ao passo em que ela afasta o povo lá fora. E não posso deixar de perguntar de política, né, finalmente, todo esse plano aí é do PSDB, incluída a Regina, incluídas várias das outras pessoas que têm vinculações com o partido político e com um projeto. Então, essa representação do país tem a ver ali com também uma orientação política clara, né? E eu queria saber se os manifestantes que estão do lado de fora também têm uma orientação política clara, né? E se quem está do lado de fora, como você falou, eles estão lá, estão dissonantes e tal, mas quem que é essa gente? Também foi levada pelo PT? Eles são, né? Que tipo de... Você falou com muito detalhe quem estava dentro, eu queria um pouco mais de detalhe também de quem ficou de fora, né? Quem foram os grupos que não tiveram acesso à oposição política. Eu acho que esse episódio que você conta do Pita é muito expressivo dessa tentativa do PSDB de abraçar para si, se isolar totalmente, né? Isolar figuras que podem conspurcar essa representação deles como locomotiva da nação. Você responder, só vou... uma coisa que está no texto, que 99, que o Marcos falou do Plano Real, mas 99 já tinha tido a crise cambial, né? Então, que o Ricardo fala isso no texto, né? E o Pita já era o pior avaliado prefeito em 50, 60 anos. Então, só porque está no texto. Né? Legal. Eu vou... obrigado pelos comentários. Eu vou fazer na ordem, Marcos, Rurion. Ângela, o primeiro esforço da tese tinha uma ambição tipo Naschling
de comparar internacionalmente, pegar Venezuela. Eu queria pegar, por exemplo, a Venezuela com El Sistema e uma orquestra central, digamos, Chicago, Berlim e tal. E, enfim, aí até, inclusive mantive durante algum tempo essa ambição. Estudei bastante o negócio da Venezuela, estudei um pouco, mas algumas orquestras internacionais para ter parâmetro e vi que eu não teria perna para valer na tese nenhuma coisa. Primeiro tirei o norte e ainda mantive uma esperança de conversar com a Venezuela um pouco no registro inclusive do que tem a ver com o que o Rurion provocou como fala. Depois também desisti da Venezuela porque era muita coisa. Mas não desisti da dimensão comparativa, de fato não aparece no artigo e talvez eu não tenha feito o suficiente, mas eu tentei fazer ter alguns pontos de apoio para tentar dar a dimensão. Então o esforço mais consequente foi de comparar com a cultura artística, que era o principal concorrente, digamos, no campo, com a USESP à época, porque o Teatro Municipal de São Paulo à época estava muito fraco, nesses anos exatamente, o Mozarteum era um pouco menor, então, e no entanto a cultura artística era o principal promotor de concertos de música clássica em São Paulo, tinha um corpo de assinantes estável já há muitos anos, e a USESP roubou assinantes da cultura artística, inclusive porque praticou uma política de preços muito agressiva ou democrática, eu diria democrática, quer dizer, de fato, o preço do ingresso da USESP chegava a 6 vezes menos que o da cultura artística. E o valor mais barato era o ingresso de cinema. Eu peguei o ingresso de cinema no Iguatemi, eu acho. Talvez não o ingresso mais barato, mas o mais caro dos ingressos de cinema. Mas e de fato era muito barato e você registra. A assinatura era barata, quer dizer, uma assinatura eu agora não tenho os números na cabeça, mas eu peguei o salário do professor da USP, piso, e a época, era barato. Não, isso, e muitos professores universitários aderiram, justamente porque que não podiam, à época, pagar a cultura artística, que de fato era cara, como continua sendo, e puderam assinar o USESP e assinaram, como a Hermínia disse, mais de uma assinatura, inclusive. De fato era muito barato, então, e de fato a orquestra cumprir um papel, depois eu estico um pouco esse papo. Mas então tem uma comparação com cultura artística, inclusive com o histórico da cultura artística, que data tem um ano a menos ou a mais que o Teatro Municipal, agora me foge, mas eu tenho a impressão que o Municipal é 11 e o Cultura Artística 12, ou o contrário. E digamos, a fundação da cultura artística é bem parecida também, quer dizer, tem um grupo de notáveis em torno de um Mesquita, que agora me foge qual, resolve criar um clube, não só para música, inclusive no começo, e o discurso é exatamente o mesmo, elevação do espírito do grande paulistano, quer dizer, tem uma coisa muito, muito parecida, depois a construção do teatro, cultura artística, com toda a novela para que ele pare de pé, então tem um esforço que vai por aí, enfim... não queria me justificar, queria trazer informações interessantes, né? Mas tem também pontos de comparação que permitem dar um pouco a dimensão com a própria história da USESP, quer dizer, o capítulo em que eu me dedico à história da USESP, não só a coisa de 54, quando a orquestra é criada, porque na verdade é interessante, a orquestra toca em 53, faz alguns concertos, ensaios, depois para de tocar, e é criada por lei em 54, mas não faz nenhuma apresentação em 54, mas fica registrado que foi criada. E é claro, como uma das muitas ações do quarto centenário, o Parque do Ibirapuera, Balé da Cidade, etc. E eu não fui atrás da história da abertura do Municipal, mas tem uma coisa muito interessante que é a reforma do Municipal nos anos 80, e que inclusive foi agendada para um 9 de julho, depois não ficou pronta, e era o Jânio, não ficou pronta e mudaram a data. E depois eu até perdi o documento em que eu achei que tinha sido agendado para 9 de julho, não consegui colocar na tese porque eu não achei mais no meio da papelada. Mas é muito interessante, tocou-se a Nona Sinfonia de Beethoven, quer dizer, tem algo que é interessante, mas é mais...
eu ia dizer provinciano, fiquei com medo de parecer que 9 de julho de 99 não foi provinciano, mas o importante é que... Não, de fato, quer dizer, há um ganho de institucionalidade que primeiro há de fato alguma democratização, já passando um pouco para o Hurel, e um ganho de institucionalidade impressionante. E se você quer dizer, o registro nesse capítulo 2 no histórico da USESP, não é que tenha deixado de haver expediente meio esquisito, porque o Nechtin trazia lá, casou com a flautista, não, primeiro trouxe a mulher para cantar, que era flautista. Depois morreu o primeiro flautista e ele colocou a mulher como primeira flautista. Não é que tenha se tornado um negócio assim irreprochável. Mas, comparado com o que foi a história da USESP antes, quer dizer, tem vários episódios maravilhosos. Porque ainda nos anos 60, Adhemar de Barros tinha uma espécie de testa de ferro, que era gerente da Lacta, Raul Laranjeira, e que era violinista amador. E aí ele colocou o Raul como espécie de secretário de cultura, não tinha isso, era presidente da Comissão Estadual de Música. E foi o Raul Laranjeira que botou a orquestra de pé nos anos 60 e indicou o regente titular, que era um cara bem desconhecido, que foi para o mandado dele, não muito reputado, e a orquestra aí sim era um negócio, a orquestra tocava em evento militar, estávamos foi de 63 a 66, principalmente de 65 a 66 que a orquestra tocou nos anos 60. Tocava no aniversário do Costa e Silva, e vinha o programa, tinha foto do governador, tinha foto do Adhemar de Barros, era um negócio assim, aí sim era província, um pesadelo. Depois dos anos 70, quando o Eleazar vem, e que é interessante porque aí é tido como já um período iluminado da USESP, né? Mas quando ele vem, tem um monte de rocambole de disputa no estado. O João Carlos Martins passa no fim dos anos 60, quem passa a rasteira na estadual, porque a USESP era conhecida como estadual até então, é o João Carlos Martins, que assume a presidência numa virada de governo militar de 68 para 69, assume a presidência do Conselho Estadual de Música e ele não conseguiu tomar a estadual para ele, mas ele cria a Filarmônica, quer dizer, quer recuperar a Filarmônica de São Paulo, que era regida por um argentino chamado Simon Blech, e quer que o governo apoie a Filarmônica em vez de ter uma estadual sinfônica. Supostamente, sinfônica e filarmônica, a diferença, na prática hoje não é mais assim, mas sinfônica é pública e filarmônica é os amigos, ou privada. E, então, de fato, havia uma filarmônica que foi atuante entre 66 e 68, enfim, e no começo dos anos 70, o melhor dos episódios de República das Bananas é um cara chamado Aldo Nilo Losso, que havia sido chefe, teve todos os tipos de cargo na administração pública desde de 66, um currículo impressionante. Aos 40 anos de idade o cara tinha sido tudo, em todas as esferas do governo estadual. Inclusive, em 73, quando Eleazar vem, ele era diretor do Departamento de Presídios do Estado de São Paulo, durante a ditadura. Então imaginem a flor. E era tenor, amador. E a primeira turnê, a primeira apresentação da USESP com Eleazar no fim de 73, tinha o Aldo como solista. E fazendo turnê no estado de São Paulo. E aí você tem uma crítica no Estadão demolidora do Aldo como cantor. 2 dias depois vem uma na Folha, do Nogueira Moutinho, crítico literário, dizendo que o Aldo é um dos maiores cantores do mundo, uma voz impecável, tá? Enfim, então é muito divertido. Depois o próprio Eleazar é ameaçado quando o Mindlin assume a Secretaria de Cultura. Ele quer fazer um projeto mais democrático, digamos, para simplificar, e entra em conflito com o Eleazar. E demite o Eleazar, quer dizer, não renova o contrato do Eleazar, contrata um maestro francês, sai entrevista do maestro francês contratado no jornal, falando sobre ele virar o Brasil com a mulher e os cachorrinhos, tal.
Aí o Eleazar vai para Brasília encontrar com o Geisel e anunciam a criação de uma orquestra em Brasília. Passa 2 meses, demitem o francês antes que ele assuma e o Eleazar volta para... Não, porque aí e pouco depois o Mindlin sai, né? Tem a coisa do Herzog e tal, e o Mindlin sai. Enfim, então isso é só para comenta um pouco, quer dizer, é uma resposta um pouco às observações do Marcos no sentido da comparação do que foi aquilo. Então, enfim, e linkando com a Ângela, talvez, acho que haverá ganho sempre que for possível ampliar a comparação, mas havia também algo de novo ali, quer dizer, eu acho, justamente com o PSDB tocando esse projeto, quer dizer, tinha um certo... Provincianismo cheiroso. Não, tinha assim, os ingressos eram mais baratos, houve de fato... Claro que teve uma ou outra marmelada nos testes, que eu fui informado, mas grosso modo os testes foram para valer, enfim. Passando já, inclusive, para o comentário do Hurion, é interessante porque não era autoevidente que esse projeto seria abraçado pelo Covas, quer dizer, era um momento de redução de custos, de orçamento, quer dizer, era o grande aperto no orçamento para arrumar as contas do Estado, como supostamente ele de fato arrumou. A primeira ideia do Marcos Mendonça como secretário era criar uma espécie de FAPESP da cultura, uma agência de cultura que pudesse receber dinheiro, porque era uma novela a gestão da Secretaria de Cultura. Eles não tinham... Todo mundo, assim, acho que eles tinham, sei lá, 15 funcionários e todo mundo recebia, era um envelope de dinheiro, todo mundo era alocado de outro lugar, recebia envelope de dinheiro com a dona fulaninha. Era um negócio assim, cabide de emprego, o negócio do Banezer, era um pavor a situação institucional da Secretaria de Cultura. E o Covas não topou porque seria criar uma agência nova num momento em que ele estava fechando tudo, vai criar um negócio novo, era descabido, para além de eventuais problemas do projeto do Mendonça. Mas ele passou os 6 primeiros meses de 95 vendendo essa ideia, construindo essa ideia da tal da agência. E aí o que acontece é que o Eleazar estava vivo em 95 e tentando, digamos, vender esse peixe da reestruturação já. Ele tinha um projeto de reestruturação para a orquestra. A orquestra estava numa situação ruim, enfim. Quando ele morre, abre-se uma espécie de janela de oportunidade. Mas não estava dado que o governador ia comprar isso. Não é assim automático, PSDB, música clássica, porque sim. Quer dizer, olhando retrospectivamente, parece, né? Combina, de fato. Tanto que, enfim, tanto combina que o papel do Fernando Henrique, depois de presidente, foi fundamental. Ele foi presidente ele saiu da presidência da República, enfim, entre outras coisas, se tornou presidente do Conselho da Fundação USESP em 2005. Teve um papel fundamental para garantir que o negócio não fosse desmontado antes. Mas então, para dizer que houve uma costura interessante, quer dizer, frações do próprio PSDB ali dentro. Você tinha no governo do Estado a turma do Angarita, quer dizer, a turma da Poli e a turma do Angarita, a turma da GV. Uma figura que é um amigo pessoal do governador, um sujeito chamado Mário Garcia, e que não apareceu muito publicamente, mas que foi assessor especial durante uns bons meses e que era para ser o planejamento estratégico, digamos, secretaria de planejamento. E no final não topou, e a secretaria do Angarita virou governo e planejamento, acho, para dar conta disso, e o Dr. Mário, que era turma da Poli, ficou meio locado ali uns meses, e ele era um amante da música clássica, esse cara, que é engenheiro de transporte. E alguns anos antes tinha tentado ele, por iniciativa própria, criar uma Filarmônica de São Paulo. Inclusive sem saber da Filarmônica dos anos... Sem saber ou sem remeter à Filarmônica dos anos 60, registrou no marcas e patentes a Orquestra Filarmônica, pediu reunião com a Marilena Chauí, secretária da Cultura em São Paulo, vendendo esse peixe, publicou na revista Concerto, da época, que tinha outro nome, um chamado assim, quem tiver interesse, pensando que aquilo, empresários tal, que queiram apoiar a música, me procurem. Só recebeu o telefone de músico desesperado por emprego, né? E reunião com o Max Pfeffer, reunião com todos os amantes da música, ninguém embarcou no negócio da Filarmônica dele, mas ele tinha ele foi o cara que costurou esse negócio dentro do governo do Estado.
Ele e o Dalmo Nogueira, que era chefe de gabinete do Angarita, cuja mulher era cravista, faleceu, mas uma grande cravista internacional, eles tinham morado na França. O Dalmo entendia que era isso, porque de resto ninguém entendia. Como não entende hoje. O Alckmin simplesmente não tem a menor ideia do que é isso daí. E a briga da Fundação OSESP com a Secretaria de Cultura hoje em dia é um negócio... Eu vi um pouquinho de dentro como editor lá da revista, né? Mas então, desculpe se eu estou me estendendo um pouco, mas para dizer que houve, quer dizer, digamos, dentro do... Essa congruência entre o projeto da orquestra e o projeto do partido não é auto-evidente, que houve uma construção e que depois foi tendo que ser renovada várias vezes. E é muito interessante como inclusive, essa negociação vai se dando ao longo dos anos. Quer dizer, a ideia de fazer uma fundação, como vem a ser uma OS, quer dizer, o modelo das OS da saúde, que é passada para a cultura... Eu ia te perguntar É muito interessante, então eu nem vou me estender para poder depois conversar, dependendo de como a Vera perguntar. E só mais uma coisa com relação ao que você falou, também havia uma disputa, digamos, no interior da própria OSESP, e que pode ser, de maneira um pouco caricatural, ser descrita com uma disputa da Cláudia Toni com o John Nashlin. A Cláudia Toni assume a direção executiva da orquestra, esse cargo é criado para ela, em 98, no Teatro São Pedro ainda. E digamos, a Cláudia, principalmente, traz uma... Se você lê os textos, inclusive no caderno de notas, o texto da Cláudia é Mário de Andrade, a professorinha que vai tocar Chopin em Bauru, que vai ensinar piano, entendeu? O projeto da Cláudia é um projeto democrático, digamos assim, simplificando muito, mas a Cláudia era o projeto democrático e o Nashlin enfim, o projeto ególatra dele, e a grande orquestra internacional, não necessariamente, enfim, tinha a ver, se confundia com a figura dele, e para ele se tornar uma figura de ponta internacional, ele tinha essa orquestra, essa sala, quer dizer, ele de fato surfou muito nisso. Mas então, enquanto a Cláudia esteve lá, até uma briga fatal de 2001 para 2002, na primeira turnê americana, isso ficou muito, muito tenso. Digamos, tem vários indícios de que a Cláudia representava, não é que ela se confundisse com isso e o Nashlin com o resto, mas ela representava um esforço. Foi a Cláudia que criou o departamento de educação. Você vê em muitos lugares, a relação com os músicos era outra, quer dizer, o tipo de cuidado muito interessante assim. E de fato houve ganhos importantes do ponto de vista do sistema da música, quer dizer, das escolas. Isso não é menosprezável, não existe? E, enfim. Com relação à Ângela, você sabe que você foi falando, eu tenho a impressão que eu não sei se eu consegui dar o passo que eu queria ter dado na tese, para falar a verdade. Digamos, para responder a pergunta do Gianotti, vocalizada por você, eu sinto que eu precisava de um tempinho a mais. E que uma dimensão, inclusive, que ganhou importância nos anos aqui, eu não tive enfim, não foi possível fazer, não sei por que razão, uma discussão mais corajosa com relação à questão do PSDB, justamente. Bom, tinha também constrangimentos do meu lugar na USESP, enfim, agora estou pensando alto, né? Mas talvez tenha tido até disso, inclusive. Mas me parece que tentar entender o que isso era para o PSDB, de fato, o que foi, né? Não é o que era, porque havia disputa. E ao longo do tempo, quer dizer, eu tenho algumas sugestões que aparecem na tese. Tem um episódio, depois eu não cheguei até aí, mas em 2012, no ano que a Marin assume, ela começa com Shostakovich. Você falou, a primeira peça foi a Quinta de Shostakovich, na inauguração, tem um concerto de Mozart. E, quer dizer, teve uma abertura do Memari, Variação do hino. Variação do hino. E
Não, a abertura não foi do Memari tinha sido tocada antes, foi da irmã da Assad, da Clarice Assad. Mas o que foi muito interessante no dia da abertura é que no camarote da Secretaria de Cultura, porque depois se consolidou que você tem, para quem está olhando no palco, à esquerda o camarote da Fundação USESP, à direita o camarote da Secretaria de Cultura. Então o Fernando Henrique costuma sentar, enfim, não tem ido muito menos, né, mas costumava sentar no camarote da Fundação USESP, de que ele era presidente. E no dia, em 2012, a secretária, a ministra, ou foi 2013, talvez, enfim, mas eu acho que foi 2012. A ministra era a Marta, o secretário municipal era o Matarazzo, e tinha mais uma figura que agora eu não vou me lembrar, mas deu uma notinha na Mônica Bergamo, e a jornalista é minha amiga, eu ainda peguei uns extras além do que saiu na nota, mas teve, acho que o Matarazzo disse para Marta: e aí, ministra, está gostando você viu que maravilha essa orquestra tucana? A nossa orquestra tucana, sei lá o quê? E a Marta disse: essa orquestra não é tucana, ela é do Brasil e não sei o quê, porque tem Lei Rouanet. Enfim, houve uma disputa ali sobre, entendeu? Mas o Matarazzo, agora me foge se foi o Matarazzo ou se era um outro tucano que estava ali, falou com todas as letras. Viu como é que é maravilhosa essa orquestra tucana? Hã? Pode ser o Goldman, tem razão. Pode ser o Goldman que tenha dito. E o Goldman é assíduo. O Goldman é do... Enfim, quando ele era o vice, acho que as coisas talvez fossem mais fáceis, inclusive. Mas então eu, digamos, teria vontade de, se fosse dar mais um passo, de investir nisso daí. Talvez influenciado pelo esse tempo aqui, né? Mas eu já tinha vontade, talvez, quer dizer, em alguma medida houve algum constrangimento pela minha posição como editor da revista. Houve muito ganho, não tenho dúvida, de circulação lá dentro, de informação de bastidores, acesso a documento, e houve também algum constrangimento. Tem uma coisa que foi a Elisa Kluger, que é pós-doc aqui, que falou na última Unbox, e que eu coloquei no artigo, até com uma menção a ela, que o auditório da Sala São Paulo é verde, amarelo e azul. E de fato, bom, aí você pode dizer que a ciclovia é vermelha. Bom, a ciclovia é vermelha, de fato. Agora, de fato, o auditório, aquela madeira é muito amarelada. É um pau-marfim realmente muito amarelado, e as almofadas são azuis. E tem uma justificativa, eu fui procurar isso aí depois, né? Porque primeiro me pareceu, às vezes, tiré par les cheveux, né? Meio assim, e também assim, se não é vero, né? Aquela coisa. Mas de fato passou a me chamar a atenção e tem uma justificativa do engenheiro para a cor da almofada, que aquele azul absorve os Enfim, com relação, só rapidamente, enfim, o que tem é interessante de ver como dentro do PSDB tem disputa. Eu não saberia dizer se há interesse em pensar nos grupos de fora como uma coisa só. O que há com força fora, além do negócio do Banespa, que o Job com razão, mas aí é um negócio mais pontual, a questão dos movimentos sem teto. Isso é muito forte, porque inclusive houve muita desapropriação na região, inclusive para a reforma do Teatro São Pedro, ainda antes da Sala São Paulo. Teve um casarão inteiro que foi desapropriado, e moradores desse casarão foram lá em 99 apontar o dedo. Depois, onde é o Museu Catavento, quer dizer, todos vários dos equipamentos culturais do centro dessa região resultaram de desapropriação e de reintegração de posse, tirando, na verdade, reintegração de posse tirando sem teto. E os sem teto naquele momento era um negócio ainda meio incipiente, e com o passar dos anos foram ganhando muita força. Então ali você tem uma força propriamente de oposição que não se confunde exatamente com o PT, por exemplo. Confunde? Bastante. Assim, pode nem todos os movimentos têm uma vinculação direta, mas digamos, o grande guarda-chuva. Então, sobretudo nessa época. Só que aí aqui é uma discussão que iria muito para a questão urbanística, que eu acabei fazendo, né? Mas, enfim, é marginal no meu trabalho. Marginal não, mas não é o... E, em todo caso, o que certamente é interessante de ver também como dentro do PSDB
você tem como é tenso para resolver. Então o Covas fica doente, como por exemplo o próprio projeto da Fundação OSESP vai sendo adiado, o Covas fica doente, o Covas morre. Em 98 o Marcos Mendonça se afasta para ser candidato a deputado estadual de novo e o grupo do Dalmo Nogueira assume a Secretaria de Cultura e toca para um lado, quando ele volta ele dá um cavalo de pau. Então tem as brigas, as disputas internas do PSDB ajudam a entender para onde que a coisa vai e é bem interessante. E eu tenderia a achar que isso é mais interessante do que, ou seja, estudar o PSDB seria mais interessante do que estudar, nesse caso, me parece baratear a coisa. Uma rodada rápida, se tiver, mas a gente está já. Dani? Mas acho que não vai dar tempo. Não, se for bem, vamos fazer uma rapidinha. Desculpa, eu me estendi um pouquinho. Vamos lá. Rapidinho, só pegando essa coisa do Covas, queria saber se você sabe mais alguma coisa das disputas internas do governo, porque a minha pesquisa de mestrado foi sobre o metrô, né, entre a política e a técnica. E muita gente faz essa pergunta que fazem para você. Mas o que aconteceu com o metrô foi uma coisa do PSDB, né? E o único momento que eu vi uma política do PSDB clara foi no Covas, que foi quando ele acabou com o corpo técnico, que era muito forte do metrô. Inclusive que era da Poli, que era engenheiro da Poli, mas uma equipe um pouco mais heterogênea também. Tinha sociólogos, economistas, era uma equipe pensando na região metropolitana de São Paulo. E o Covas acabou com a equipe? E o Covas acabou. Foi em 99, quando teve um PDD muito radical no metrô. Quando parou de ter treinamento externo, né, fora do país, para os engenheiros, e quando ele deixou de dar poder aos gerentes da empresa, passou a ter poder só aos diretores, que eram mais cargos políticos e não técnicos, que nem era anteriormente, né? Então, queria ver, sei lá, acho que tem alguma coisa que a gente pode encontrar aí nos dois casos. Vera? É rápido. Vai ter que ser. Você falou em virada, em disputa entre projetos, então se você for revisitar isso, eu acho que vale a pena a questão da disputa entre os modelos de gestão também, né? Como a questão aí das OS tem um papel e também não é nada consensual. Isso ajudou. Paula? A minha questão mais metodológica, assim, acho interessante você pegar a inauguração. Eu também estou tentando fazer isso com o Templo Salomão, achando que inaugurar aquele templo foi uma etnografia interessante de fazer. E acho que a Ângela ter feito isso também, acho que a inauguração é uma coisa interessante. Agora, o problema de fazer um troço desse é que ele é um momento que abre um monte de coisas ao mesmo tempo. Esse que é o pantanal de fazer um troço desse, né? Então, e na sua narrativa, ela é interessante porque você vai jogando as pistas, né? Para cá, isso tem a ver com isso, isso tem a ver com isso, isso tem a ver com isso, mas tem a ver com tanta coisa que a gente fica um pouco... Então, você, por exemplo, ficou muito senhor de si na sua coisa do Mahler. Então você tem muita erudição ali, você deu uma explicação convincente ali, mas tem tantas relações. Então tem todo o movimento Viva Rio, tem toda a questão partidária, tem toda a questão política pública, tem a questão... Eu pensei que você fosse fazer uma coisa a história das salas de concerto, e aí não é a história das salas de concerto. Então, como articular tudo isso numa hierarquia para você dizer do que é que você está falando efetivamente? Quer falar, mãe? Quero estar com uma pergunta curta. Como os outros, eu fiquei encantada com a sua exposição, né, esperando o livro. Quando você vai contando, eu vou tomando a coisa da Paula de um outro jeito, né? Tem muitas forças empurrando isso, tem muitos projetos, quer dizer, tem muitas percepções, eu não sei se são projetos acabados, né, que dão nessa coisa da USESP. E eu senti falta de algo que tem que ver com quem é que estava empurrando a profissionalização.
da orquestra e dos músicos, né? Porque a orquestra antes era tudo menos profissional, como você mostrou, e muitos desses músicos que estão por aí tocavam em coisas muito mais precárias. O Cláudio Cruz tocava no conjunto Maxud aí todo domingo à tarde, né? Imagino que alguns tocavam em festa de casamento. Muitos. Né? Pão de açúcar. Alguns, inclusive, preferiram continuar tocando em festa de casamento. Não confiaram naquele negócio. Agora, a USESP, entre outras coisas, permitiu que um grupo se profissionalizasse. Quem é que estava empurrando isso? Quem é que empurra esta vertente que não é a glória do PSDB, que não é a democratização da cultura, que é, enfim, né? Você tem um pouco Eu ia falar uma da Cracolândia, eu não vou, a gente fala no almoço. Mas só vou falar juntando com a Paula. Etnografia, a Miriam, um dia eu estava discutindo com a Miriam sobre etnografia do passado, ela falou, como é que pode ter etnografia? Por que isso não é história e é etnografia? O que você... porque essa é complicada, mas é sempre um problema que a gente tem, porque assim, a ida etnográfica, ela é uma ida interessada, talvez seja isso que a Paula está dizendo. Se você vai pelo Mahler, você está... Mas essa resposta é fácil, porque eu era doutorando no departamento de antropologia. Então, essa é a resposta. Essa normalmente essa é uma resposta à la Bourdieu, mas não resolve. Tá bom, mas enfim, vamos lá. Nós estamos com o tempo estourado, então vou ser bem breve, inclusive porque tem algumas coisas, o que a Vera menciona. Eu cheguei a estudar bastante a questão dos modelos de gestão. E, enfim, não levei para a tese porque não ia caber, não ia dar conta, mas eu estudei bastante, foi muito interessante, acho que renderia com certeza. Com relação enfim, eu já brinquei de responder o Maurício, ao que diz a Hermínia, a APOSESP, o Neschlin, a própria Cláudia Toni, mas a comissão de músicos teve um papel fundamental, principalmente dois caras, o Arkady Minchuk e o Marcelo Lopes, que se tornou diretor executivo da USESP, ou principal manda-chuva da USESP desde 2005. Muito interessante. E esse cara, o Marcelo, era um cara que tocava em Santo André, em baile, tudo quanto era da máfia dos bailes. E esses dois músicos, que eram chamados pelo Eleazar de Vicentinho e Lula e Vicentinho, porque pegaram a APOSESP e começaram a botar aquele negócio para a APOSESP. Até então, é muito interessante, durante a ditadura, os músicos não falavam um A para o Eleazar. Não tinha, o Eleazar era ex-militar, não tinha a menor chance. Então, a primeira greve foi em 89, é bem legal, bem interessante. E esses dois caras, junto com o Nash e tal, mas esses dois caras tiveram que, inclusive, convencer os músicos de que aquilo era de ficar na orquestra, de que valia a pena, porque muitas vezes foi prometido que haveria a tal profissionalização. E uma turma não quis, falou, de jeito nenhum, eu estou ganhando bem aqui fazendo casamento. Enfim, então, só para dar o protagonismo deles, para além do Nash, que teve também um papel muito importante. Com relação ao que diz a Paula, a coisa do Mahler, eu tentei puxar para aí um pouco a singularidade da música, quer dizer, a contribuição que eu gostaria e podia dar, a contribuição singular que eu gostaria e podia dar, e que acho que pode... e também é uma maneira, na verdade, de responder a pergunta da Ângela lá atrás, quer dizer, eu tentei me filiar a uma escola que não existe no Brasil, a antropologia da música não tem, é uma tradição que não existe. Então é muito difícil, não tem muito com quem dialogar e não tem muito, enfim, mas eu tentei, de alguma maneira, talvez a tentativa de contribuição era com o que é a crítica de música, digamos, a minha ambição era mais por aí. Do que da etnomusicologia? Que também tem tradição fraca no Brasil, né? Mas é que a etnomusicologia, hoje, tem uma discussão entre etnomusicologia e musicologia, por exemplo. Eu estou mais ou menos no meio. Há uma escola que é a etnologia das músicas ocidentais, digamos, né? Etnomusicologia da música clássica, meio essa. Mas então é uma espécie de musicologia crítica, que não é a musicologia que analisa só a partitura. Então eu tentei ir para um pouco esse lugar que não existe, metodologicamente, digamos. E aparece muito do que, enfim, o primeiro capítulo se concentra na inauguração, mas depois eu acompanho o processo nos anos seguintes, dando ênfase para o que me parece mais importante, a criação das assinaturas, os voluntários, tal. Muito bem, obrigadíssimo.
Obrigado.